Voltamos então com a resposta da nossa interatividade. A pergunta era: considere a distribuição de frequências ao lado. Determine a alternativa que apresenta a média e a moda dessa distribuição. A alternativa correta, item B. Média igual a 12,7, moda igual a 14. Como é que a gente faz para achar a média? Vou ter que multiplicar cada um desses números. O 10 aparece uma vez, o 11 aparece 3 vezes, o 12 4 vezes, o 13 5 vezes e o 14 7 vezes. Vou fazer todas essas multiplicações, somar e dividir por 20, que dá o valor de 12,7. A moda é o número que mais aparece. Qual é o número que mais aparece? Aquele que tem a maior frequência. Então, vou olhar na coluninha do FI, o que tem a maior frequência tem frequência igual a 7, que é o número 14. Nós vamos entrar agora na parte de medidas de dispersão. Assim como nós fizemos para a média, nós vamos trabalhar primeiro com medidas de dispersão para dados não agrupados e depois para dados agrupados. Lembrando que dados não agrupados são aqueles que não aparecem em tabela. E aí eu vou dar um exemplo, a gente vai desenvolver a teoria dentro do exemplo. Calcule a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para os dados abaixo. Então, a gente tem 3,5, 5, 6,5 e 9. Para eu calcular a variância e o desvio padrão, a diferença entre eles é muito pequena. Então, se for pedido calcule a variância e o desvio padrão, ou só o desvio padrão, a forma de resolver é a mesma. Porque eu sempre vou ter que calcular a variância antes de calcular o desvio padrão. Como é que eu faço, então, para calcular essa variância? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é achar a média. Então, eu vou fazer 3,5 mais 5 mais 6,5 mais 9 dividido por 4. Achei a média. A média foi igual a 6. Vou pegar cada um desses elementos que apareceram, menos a média e elevar ao quadrado. Então, vai ficar 3,5 menos 6 menos 2,5. Elevado ao quadrado, 6,25. Qual é o outro número que apareceu? O número 5. 5 menos a média, 5 menos 6 menos 1, que elevado ao quadrado dá 1. Para o outro número, 6,5. 6,5 menos 6, 0,5, que elevado ao quadrado vai dar 0,25. E 9 menos a média, 9 menos 6 é igual a 3, 3 ao quadrado é igual a 9. Essas respostas que nós obtivemos, 6,25, 1, 0,25 e 9, a gente vai somar todos esses valores e a gente chega no valor 16,5. Este valor aí a gente vai dividir pela quantidade de elementos que eu tenho. Então, vai ficar 16,5 dividido por 4, que é igual a 4,13. Este é o valor da variância. Como é que eu faço para achar o desvio padrão? A diferença entre a variância e o desvio padrão é só a raiz quadrada. Então, se eu tenho a variância, necessariamente eu tenho o desvio padrão, porque é só fazer a raiz de 4,13, que dá 2,03. O coeficiente de variação, eu vou pegar esse valor do desvio padrão, dividir pela média e fazer vezes 100. Como a média é 6, vou pegar 2,03 dividido por 6 vezes 100, que dá 33,83%. Tanto o desvio padrão quanto a variância servem para a gente medir a variação que existe em determinados grupos, quando eu quero comparar mais de um grupo, né? Aqui a gente fez para um grupo só, mas vamos supor que eu quisesse comparar 2 ou mais grupos. Todos esses grupos estão trabalhando com nota, por exemplo, ou todos estão trabalhando com peso, ou todos estão trabalhando com um índice que você quer calcular. Todos os grupos estão trabalhando com uma mesma variável, eu calculo só o desvio padrão. O maior desvio padrão me dá maior variabilidade e, consequentemente, o menor desvio padrão me dá menor variabilidade. Então, quando é que eu vou utilizar esse coeficiente de variação? Ele tem a mesma finalidade, para medir quem varia mais ou quem varia menos. Porém, o coeficiente de variação ele vai ser utilizado quando eu estiver comparando grupos que não estão trabalhando com a mesma variável. Por exemplo, num grupo eu estou trabalhando com peso, no outro grupo eu estou trabalhando com altura. Posso utilizar o desvio padrão? Não. Tenho que utilizar o coeficiente de variação. Então, os dois servem para medir variabilidade. Um, quando todos os grupos trabalham com a mesma variável, que seria o desvio padrão. O outro, quando as variáveis são distintas. Neste caso agora, neste exemplo, a gente vai trabalhar com dados agrupados sem intervalo de classe. O que significa isso? Vai aparecer na tabela, mas eu não vou ter aquele intervalo de 0 a 2, de 2 a 4. São os números que aparecem do tipo que a gente tem ali, 0, 1, 2, sem o intervalinho. Então, o exemplo diz o seguinte: determine a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, dada a distribuição abaixo. Então, a gente tem a seguinte tabelinha: número de carros e FI. Nenhum carro, 2 residências, um carro, 9,
2 carros, 5 residências, 3 carros, 2 residências e 4 carros, 2 residências. Sempre antes de calcular o desvio padrão, eu tenho que calcular primeiro a variância. Antes de calcular a variância, eu tenho que calcular a média. Então, sempre eu começo pela média. Para eu calcular essa média, como é que eu faço? 0 vezes 2 mais 1 vezes 9 mais 2 vezes 5 mais 3 vezes 2 mais 4 vezes 2. Este valor, se a gente somar, a gente divide pela quantidade de elementos que eu tenho. Qual é a quantidade de elementos que eu tenho? 20 elementos. Então, essa soma dividido por 20 vai me dar 1,65. Então, o que eu tenho que fazer agora? Pegar cada elemento menos a média ao quadrado. Neste caso, difere um pouquinho do anterior, porque no anterior, cada elemento aparecia uma única vez, não tinha repetição. Neste caso aqui, a gente tem repetição. O 0 aparece 2 vezes, o 1 aparece 9 vezes, então para eu não ter que ficar fazendo isso para o 0 2 vezes, o 0 menos a média elevado ao quadrado, mais o 0 menos a média elevado ao quadrado, a gente usa a multiplicação, que nos auxilia, da seguinte forma. Então, vou fazer o 0 menos a média. O 0 menos a média vai dar 1,65, que elevado ao quadrado vai dar 2,72. Só que o 0 não apareceu uma única vez, o 0 apareceu 2 vezes. Então, eu tenho que pegar esse 2,72 e fazer vezes 2, que vai dar 5,44. Vou fazer o mesmo para os demais. O 1 menos a média elevado ao quadrado. Só que quantas vezes o 1 apareceu? O 1 apareceu 9 vezes. Então, eu tenho que pegar a resposta lá, o 0,42, e fazer vezes 9. Para o 2, a mesma coisa. 2 menos a média elevado ao quadrado, que vai dar 0,12. Só que o 2 apareceu 5 vezes, então tem que fazer multiplicado por 5, que vai dar 0,60. O 3 menos a média, que elevado ao quadrado vai dar 1,82. Só que o 3 apareceu 2 vezes, então tem que fazer vezes 2, que vai me dar 3,64. 4. Vou fazer o 4 menos a média elevado ao quadrado, que vai dar 5,52. Só que quantas vezes o 4 apareceu? 2 vezes. Então, eu vou ter que pegar esse valor e fazer vezes 2, que vai dar 11,4. Então, a diferença deste exemplo para o anterior é que aqui os números se repetem. Então, eu tenho que multiplicar pela quantidade de vezes que eles se repetem. Então, as respostas que nós obtivemos das contas elevado ao quadrado e multiplicado pela quantidade de vezes que eles se repetem é o 5,44, 3,78, 0,60, 3,64, 11,04. Como é que eu vou fazer isso? Somar todo mundo e dividir pelo total de elementos. Na hora que eu somo todo mundo e divido por n menos 1, vai me dar 24,5 dividido por 19, que vai me dar 1,23. Este é o valor da variância. Para eu achar o desvio padrão, como é que eu faço? 1,23 extraído da raiz, que vai me dar 1,11. De novo, se eu estivesse trabalhando, comparando vários grupos com a mesma variável, que seria o número de carros, e eu quisesse compará-los, eu utilizaria o desvio padrão. Se eu estiver trabalhando com grupos diferentes, né, que estão com variáveis diferentes, eu não posso compará-los utilizando o desvio padrão, eu teria que calcular o coeficiente de variação. Mas como é que eu faço para calcular o coeficiente de variação? Eu vou pegar o desvio padrão que já está encontrado, dividir pela média e fazer vezes 100. Então, é 1,1 dividido por 1,65 vezes 100, que me dá 67,27. Aí a pergunta pode ser, mas por que eu preciso, quando as variáveis são diferentes, calcular o coeficiente de variação? Porque o coeficiente de variação, pelo que a gente percebe ali, olha, é 67,27%. Então, quando as variáveis são diferentes, eu calculo o coeficiente de variação para quê? Para que eu possa comparar porcentagens. Né? Comparar porcentagens, eu sei que 10% é mais do que 5% e 10% é menos do que 30%, por exemplo. Então, aí eu vou estar comparando não valores referentes a carros, não valores referentes a peso, não, vou estar comparando porcentagens. Então, neste caso, quando eu tenho grupos com variáveis diferentes, para eu poder comparar, eu tenho que utilizar a porcentagem. Para eu calcular a porcentagem, eu tenho que calcular o coeficiente de variação. Friso novamente, se eu estivesse pedindo calcule a variância, calcule o desvio padrão e calcule o coeficiente de variação, item A, B e C, ou só calcule o coeficiente de variação, a forma de resolver é a mesma. Por quê? Para calcular o coeficiente de variação tem que ter o desvio padrão, mas para calcular o desvio padrão eu preciso da variância.
Um outro exemplo agora, a gente tem dados agrupados com intervalo de classe. O que é intervalo de classe? É aquele ali, ó, de 150 a 154, de 154 a 100. Isso é um intervalo de classe, né? Como a gente já tinha visto anteriormente. O exemplo diz o seguinte: considere os dados abaixo. Calcule a variância e o desvio padrão. Neste caso aqui não foi pedido o coeficiente de variação, mas, uma vez que eu tenho desvio padrão, eu consigo encontrar o coeficiente de variação. Neste exemplo, a gente tem que fazer como os demais. Achar a média menos o indivíduo que está aparecendo, menos a variável que está aparecendo e elevar ao quadrado. Como aqui a gente tem frequências, os números se repetem, eu vou ter que pegar o indivíduo que aparece, menos a média, elevar ao quadrado e ainda fazer vezes a frequência. Mas quem aparece aqui? Aqui a gente não sabe quem está aparecendo. Eu sei que de 150 a 154 eu tenho 4 elementos. Quais elementos? Não sei. De repente, todo mundo tem igual a 150. De repente, eu tenho um 150, outro 151, outro 151,5. A gente não sabe. Então, assim como a gente fez lá na média, como é que a gente faz para calcular aqui? Eu tenho que achar o ponto médio. Só para a gente lembrar, o que é o ponto médio? É o número que está exatamente entre o 150 e o 154. Como é que eu faço para achar, se eu não souber de cabeça? Eu vou fazer o 150 mais 154 vai me dar 304. 304 dividido por 2 vai me dar 152. Então, o número que está entre 150 e 154 é o 152. Então, eu vou pegar o 152 vezes 4 mais. Aí, eu vou pegar o número que está entre 154 e 158, que é o 156. 156 vezes 9. Depois, entre o 158 e o 162 é o 160, vezes 11. Aí, entre 162 e 166 vai ser o 164, vezes 8. Entre o 166 e o 170 é o 168. Aí eu coloco vezes 5. Entre o 170 e o 174 é o 172. E eu faço vezes 3. Fazendo todas essas multiplicações e somando, vai dar um valor de 6.440. Que dividido por 40 vai dar uma média de 161. Novamente, vou pegar essa média, aliás, o ponto médio menos a média, elevar ao quadrado e fazer vezes a frequência. Então, qual era o ponto médio entre 150 e 154? 152 menos a média, que vai ser menos 9, elevado ao quadrado 81, só que eu tenho que fazer vezes 4, que vai dar 324. Aí, entre o 154 e o 158 é o 156. Menos a média, elevado ao quadrado, vezes 9, porque apareceu 9 vezes, vai dar 225. Aí, entre o 158 e o 162 é o 160. Menos a média, elevado ao quadrado, vezes 11, porque apareceu 11 vezes a frequência. Então, vai dar 11. Entre o 162 e o 166 é o 164. Menos a média, elevado ao quadrado, vezes 8. O que vai me dar 72. 166 e o 170, eu tenho o número 168. Menos a média elevada ao quadrado vezes 5, que é a frequência que nós temos, dá 245. E entre o 170 e o 174 é o número 172. Menos a média elevada ao quadrado vezes 3 dá o 363. Somando todos esses valores, eu tenho 1.240. Vou pegar o 1.240, dividir por 39, que vai dar 31. Este valor, antes de extrair a raiz, chama-se variância, não é? Para eu achar o desvio padrão, é só pegar esse valor, 31, e extrair a raiz quadrada. Na hora que eu extraio a raiz quadrada, vai dar 5,57. Este é o valor do desvio padrão. Se estivesse pedindo coeficiente de variação, nós pegaríamos esse valor, 5,57, dividido pela média, vezes 100, e acharíamos o valor do coeficiente de variação. Vamos agora para a nossa interatividade. A nossa interatividade diz o seguinte: considere os resultados das medidas das estaturas e dos pesos de um mesmo grupo de indivíduos apresentados abaixo. Então, a gente tem a média e o desvio padrão para a estatura e a média e o desvio padrão para os pesos. A pergunta é: a maior variação ocorre? E tem na estatura, pois o S, o desvio padrão, é igual a 5 centímetros. E tem B, na estatura, pois o coeficiente de variação é igual a 2,86%. E tem C, alternativa C, no peso, pois o desvio padrão é igual a 2 quilos. Alternativa D, no peso, pois a média é igual a 68 quilos.
No item E, no peso, pois o coeficiente de variação é igual a 2,94%. A resposta é no peso, pois o coeficiente de variação é igual a 2,94%. Como eu tenho estatura e peso, para eu poder comparar, eu tenho que utilizar o coeficiente de variação. Já foi dado a média e já foi dado o desvio padrão. Então, a gente pegaria na estatura o desvio padrão, que é 5 dividido pela média vezes 100. No peso, o desvio padrão, que é 2 dividido pela média, que é 68 vezes 100, e acharíamos as porcentagens. E aí a gente está pedindo a maior variação, então eu vou trabalhar com um maior coeficiente de variação, que no caso vai aparecer no coeficiente de variação igual a 2,94 no peso. Até a próxima.